Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, nós vamos falar sobre os perigos do uso do mercúrio para fins odontológicos. A substância pode gerar impactos na saúde e até no meio ambiente. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, pediu a realização de uma audiência pública sobre esse assunto. E para falar sobre esses perigos, o parlamentar é o nosso convidado. Deputado, muito obrigado por mais esta oportunidade de entrevista. Eu já queria começar logo tentando desarmar aí os possíveis alardes, né? Quem tem obturação de amálgama tem que correr desesperado para o dentista ou a realidade não é bem essa? Primeiro, para mim é um prazer estar na TV Câmara. E, Marcelo, primeiro acho que é importante para as pessoas que estão acompanhando a gente de entender do porquê que a gente trabalha nessa perspectiva da gente eliminar o uso do mercúrio, né? Seja nas atividades produtivas, um dos exemplos é o mercúrio que é utilizado em larga escala na extração mineral, principalmente do ouro, mas também há muito tempo, e que pouca gente conhece, mas é uma preocupação muito grande, que é o uso do amálgama com mercúrio para tratamento dentário, tá? Então, para quem está acompanhando, que às vezes tem aquela coisa que o dentista coloca, aquela capa preta, cor de prata de mercúrio, né, no dente. E aí o mercúrio, ele quando entra no organismo da gente, então ele afeta, né, o sistema neurológico, afeta o sistema... afeta, por exemplo, o desenvolvimento do feto, tá? Também o sistema imunológico. Então, você tem vários casos já pesquisados em larga escala no mundo todo, tá? De doenças causadas pelo excesso de quantidade de mercúrio no organismo da gente. Por isso que tem, inclusive, um acordo, uma convenção internacional chamada Convenção de Minamata, tá? Minamata é um lugar onde tinha uma fábrica de mercúrio, tá? E que todos os trabalhadores foram contaminados, um caso muito grave, e aí ela deu o nome dessa convenção internacional para que os países eliminem o uso do mercúrio, por causa dessas consequências para a saúde e também para o meio ambiente. Porque quando eu falo para o meio ambiente, porque de repente ela vai para a água, né? Vai para o esgoto, vai acabar no rio, vai acabar no mar, e o mercúrio não se dissolve, tá? Fica aquelas bolinhas, né, conhecidas, né, porque a gente usava do aparelho de termômetro, por exemplo, até proibido já, né? Não se fabrica mais com o uso do mercúrio. E aí peixe come aquele, o menor pega, o maior come o outro peixe pequeno e assim por diante. Entra na cadeia alimentar, a gente vai lá e pesca aquele peixe, come, né? Então, só para ter uma ideia de como é que isso entra para o meio ambiente e acaba vindo para a gente, e aí com essas consequências, tá? Então, também no tratamento dentário, você também acaba colocando, seja da onde que você vai dispersar resíduos da implantação, né, da obturação do dente, na hora de fazer o amálgama, e aquilo, então, pode ir para o sistema, né, para ir para o meio ambiente e depois acabar nas pessoas. E aí, voltando, então, ele tem um impacto ambiental, tem um impacto para a saúde humana, então traz consequências gravíssimas, tem um acordo internacional para eliminar, tá? Então, quem tem o tratamento, quem já fez, tá? Evidentemente que ele está parado ali, está colocado ali, tá? Então, na hora que colocou, que pode ter tido risco de alguma coisa ir para dentro do organismo, tá? Ou aquilo que se cospe quando você está ali no dentista, né? E que vai pro esgoto e assim por diante. Aí hoje tem tecnologia também para poder trocar, tá? Que precisa fazer com segurança, tá? Com tecnologia para sugar e não ter risco de você ter detritos daquilo, tanto para a pessoa que está, né, com amálgama, né, com mercúrio, como também para não jogar no ambiente. Um outro aspecto também é que aquilo que sobra no frasco, entendeu? Acaba jogando no lixo e em muitos lugares não tem o recolhimento adequado, né? Se você pegar assim, né, as clínicas dentárias, né? Entendeu?
nem todos eles têm o cuidado daquilo que é comum nos hospitais, do recolhimento, separação, né, de determinados resíduos, né, do hospitalar, tá? E isso não ocorre nas clínicas, na grande maioria das clínicas dentárias. Não tem problema nenhum. O problema é que o ideal é que aquilo saia. Mas o que acontece? Entendeu? Hoje, no seminário que a gente fez, como ainda se utiliza no Brasil, tá? Então, se você implanta, por exemplo, sei lá, numa criança de 10 anos, e essa criança vive, sei lá, vai viver 70, 80 anos, tá? Você, daqui a 80 anos, essa criança ou vai enterrar, e aquele mercúrio vai para o lençol freático, tá? Ou se vai cremar, aquilo se dissolve no ar e depois pode, né, ser respirado. Então, só para ter uma ideia do porquê, então, que se trabalha para não utilizar mais o mercúrio, seja para o tratamento, né, dentário ou outros usos, né, que fazia, né? Como também no meio produtivo, que é um caso específico da mineração. No meio ambiente, parece que o impacto também é muito grave, né? Nessa audiência pública, até nós tivemos um depoimento de uma pessoa que teve um problema gravíssimo de saúde por conta de mercúrio, foi isso, deputado? Sim, para quem, eu falo meio ambiente porque ela contamina a água, contamina o solo, tá? E aí ela pode ir na cadeia alimentar. Quando eu estou falando aqui da cadeia, e nós estamos falando inclusive da saúde de nós humanos, tá? Mas isso aí também vai contaminar os animais, que depende de por onde vai contaminar, tá? Então vamos pegar aí. Eu citei o caso do exemplo dos peixes, e que no final da cadeia somos nós, né, da cadeia alimentar, tá? Então ele tem esse impacto, né, para a saúde e foi levantado muito ali, tá? Então do impacto que tem para o meio ambiente. É muito mais forte para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui a extração, o uso do mercúrio na mineração, né? Então as pessoas têm na cabeça aí, né, aquelas imagens lá no território Yanomami, né, ou dos Munduruku e assim por diante, lá no Tapajós, tá? E ali é muito mercúrio utilizado. Mas ali, pelo menos, você provoca uma reação da sociedade e uma ação do governo para ir lá e combater, tá? Então, por exemplo, o fato de o governo ter tomado medidas contra a mineração, tá? Diminuiu, porque o Brasil não produz tanto mercúrio que consome, vem importado. E entra muita parte de forma ilegal, tá? Usado lá para mineração, tá? Na medida em que tomou iniciativas do ponto de vista da fiscalização da extração do ouro, também provocou uma diminuição da entrada desse mercúrio para a mineração. Mas nós temos, no caso do tratamento dentário, que ainda é legal, tá? E ele também tem resíduos, né, que vai para o meio ambiente, que acaba indo para as pessoas. E a gente tem um percentual ainda no Brasil, né, segundo dados do próprio Ministério da Saúde, cerca de 5,5% a 6% dos tratamentos dentários no Brasil ainda se utiliza esse amálgama. Certo. Agora, o nosso programa está mais ou menos se encaminhando para o final, deputado. Para as considerações finais, eu queria que o senhor falasse sobre a questão dos dentistas, se os dentistas estão resistentes com relação à eliminação dessa amálgama com mercúrio, e também sobre as possíveis questões para substituir, quer dizer, se isso faz mal, como substituir? É via projeto de lei? É o Estado? É Ministério? Quem é que pode ajudar nessa questão? Tem um movimento de alguns dentistas, eu falo assim de dentistas, porque falam assim, olha, pode ser mais caro, não tem o material disponível, mas a gente tem já em larga escala a produção de alternativa para a obturação. Acaba desse percentual que utiliza o mercúrio, tá? Geralmente tem uma questão de racismo ambiental, aí eu estou te falando porque são nos lugares mais distantes, nas periferias das cidades que se utilizam em grande escala, parte é de falta de informação, tá?
Um outro aspecto é que precisa o Ministério da Saúde agir com mais frequência para o Sistema Único de Saúde atuar. Então, a Anvisa também precisa vir mais forte para proibir o uso. Então, tem alternativas e que precisa entrar com mais afinco. Do ponto de vista da legislação, nós temos um projeto de lei do deputado Gaguin, que eu fui relator na Comissão do Meio Ambiente, agora está com a deputada Ana Paula na Comissão de Saúde, para proibir no uso do tratamento odontológico, tá? Então, nós precisamos aprovar esse projeto, tá? Nós temos um projeto que é também da minha autoria, que é o que proíbe o mercúrio na mineração, tá? Então, para a gente trabalhar nessa perspectiva. Dizer que não é fácil, eu falo assim, tem muitos interesses por trás. Agora, recentemente, foi aprovado um projeto de lei no estado de São Paulo, né, onde foi aprovado na Assembleia Legislativa, o governo Tarcísio vetou, né, então tem uma pressão também de toda a cadeia da indústria, tá, que pressiona para não aprovar. Mas também começa a ter iniciativas em municípios, né? Então, agora a gente recentemente teve a aprovação, que estava presente, inclusive, a vereadora que foi a autora do projeto, a vereadora Socorro, lá de Peruíbe, que proibiu o uso, né, do mercúrio no tratamento dentário no município. Então, é possível, sim, tem atitudes que precisam ser feitas no âmbito do executivo, em termos de atitude, até para que o Brasil respeite aquilo que o Brasil é signatário, que é a Convenção de Minamata, mas do ponto de vista legislativo a gente pode fazer, e a gente tem projetos, então, dentro da Câmara, que trabalha nessa perspectiva para a gente parar de usar o mercúrio pelos impactos que tem para a saúde e para o meio ambiente. Muito obrigado, deputado. Nosso programa está chegando ao final. Para você que está nos assistindo pela TV, obrigado pela audiência. E para você que está nos acompanhando pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.